Meus irmãos, a paz do Senhor, os irmãos podem sentar. Esse salmo eu considero ele como travesseiro celestial. Em paz me deitarei, dormirei. Tem versão que fala do seu travesseiro. O travesseiro é quando você está com a mente, voltada para Cristo. Apesar de tribulações, pastor João Neto, de tanta luta, tanta intempéries, tantas aflições, tantos apuros que o mundo está impondo sobre a humanidade, um frenesi, uma histeria, uma corrida maluca, que nós não sabemos para onde desencadeia isso. Aí nós temos o consolo da palavra de Deus. Esse salmo você pode colocar ele no cabeçalho e escrever lá na sua Bíblia, travesseiro celestial. Eu vou até ler aqui. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, primeiramente, e também cumprimento aqueles que nos assistem em seus lares. Ore, divulgue, participe. E esse salmo, hoje eu falei com um pastor sobre esse salmo, no carro eu estava tocando no assunto desse pastor, colega nosso, e a minha versão aqui, diz assim: a vossa ira não pequeis, consultai o coração no travesseiro, e aquietai-vos. Consultar no travesseiro é você descansar em Deus. Tem tanta aflição, tem tanto apuro que a sociedade, o povo está acontecendo com o povo, e a sociedade está nos impondo e fazendo com que nós venhamos aí desencadear essa corrida, mas aí nós lembramos do Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala. Nós já temos aí dica para não nos abalar. Por quê? Porque o mundo já caminha para isso aí. O mundo está desencadeando para uma avalanche, uma histeria, de evolução e tantas coisas mais. Olha aí, na nossa ira não pequeis, na vossa ira não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Isso é para nós entendermos que a palavra de Deus é refrigério para a alma. Com tanta coisa que acontece, esse salmo é muito bonito. Coloca aí na sua Bíblia, o travesseiro celestial, dormir nas mãos do Senhor. Nós não temos, exatamente. Por mais que nós temos uma genética adâmica, irmãos, nós sabemos que é o pecado. E a tendência nossa é como se nós ficássemos no muro. A tendência é sempre repuxar para o lado da gente. Isso é tendencioso. Oi? Ah, tá. A irmã Celestina, bem lembrada, eu cumprimentei ela e saudei ela ali. Ela estava de férias, irmã Sueli, mês de férias, o pessoal já começa, na primeira quinzena, começa a retornar. Irmãos, eu li uma obra de um americano, um missionário, falta aqui agora o nome dele, e ele é John Phillips, e ele, na obra dele, ele fala: tire férias com sua família, ou você em particular, mesmo que saia caro, tire férias. Porque Hebreus dá muita dica para nós, que nós somos passageiros, peregrinos, forasteiros, estrangeiros nessa terra. Logo, não estamos aí. Então, bem-vindo, a irmã Sueli, missionária Celestina. Vamos dizer aí? Sois bem-vindos em nome de Jesus. A igreja ama vocês, continua, sempre estará amando. É o Neto? É o Neto? Qual o nome? Leonai. És bem-vindo em nome de Jesus. Alegria tê-lo aqui. Quem sabe ficar conosco até o arrebatamento da igreja. Amém? Irmãos, a Mariúda, está lá atrás. Mariúda é nossa amiga, faz parte dessa caravana que vai para o céu também. És bem-vinda em o nome de Jesus. Colocaram máscara no povo, do dia para a noite, de um ano para cá, todo mundo está ficando mascarado, no bom sentido, Então, às vezes, a gente, pelo semblante, muita gente já me encontrou e não conhece, devido ao uso aí que, intempestivamente, colocaram sobre nossas vidas, no mundo inteiro. Por falar nisso, um vizinho meu, que eu cheguei agora à tarde, lá na minha residência, ele comentou, não sei se os irmãos viram aí na mídia, parece que teve um vendaval na China, um negócio aí que está acontecendo. Os irmãos estão informados disso aí? Foi agora à tarde.
que teve um vendaval na China, um acontecido na China, ninguém tem informação, não? Diz que aconteceu isso aí. Peça aí que dê o microfone aqui ao pastor, nosso presidente, pastor Juvenil. Normalmente ele costuma pontuar. Vamos aqui, né, ao tema proposto, que Deus concedeu a nós, a todos nós, uma direção sobre a questão da salvação e o comportamento cristão. O pastor Júnior discorreu aqui dois ensinos maravilhosos, e nós estamos aqui, penso que com mais duas edições, ou mais uma, a gente termina, a pastora Neir também já discorreu aqui, e a questão de 1 Pedro e 2 Pedro, a epístola de 1 e 2 Pedro. O apóstolo Pedro ele faz umas considerações de como o cristão deve se comportar diante as adversidades, porque aquela ocasião ali, eles sofreram duras perseguições, o cristianismo estava sob uma pressão muito grande, e 1 Pedro e 2 Pedro enfatiza isso aí para nós como exemplo daqueles cristãos e como hoje serve para nós no século 20 e 21, né, o qual nós estamos, do século 20 para cá, para nós trazermos aí comportamentos. Nós sabemos que as perseguições ali provocaram sérios problemas para a igreja. E a epístola de 1 Pedro, ela trata do problema externo da igreja, a perseguição externa da igreja. 2 Pedro, trata da perseguição interna, as desavenças internas. Nessas desavenças, traz aí para nós as heresias que estavam acontecendo e serve hoje de alerta para nós, né? Esses problemas são abordados aí, essa apostasia, a heresia dentro da igreja, ela mina o ambiente da igreja, e já está caminhando para isso. Hoje nós sabemos que na Europa, nos Estados Unidos, grandes templos, principalmente na Inglaterra, o berço do cristianismo, hoje igrejas estão vazias, virou salão de festa, salão de boates, né? Apostasia. O secularismo começou a invadir, né, a mente dos cristãos que não perseveraram com essas considerações bíblicas. De repente, nós cristãos estamos vendo numa sociedade, desse shopping religioso, tanta coisa, tanto entretenimento religioso, as pessoas começam a se titubear, por falta de nutrir a palavra, por falta de ler a palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, exercitar a fé na palavra de Deus. E aí, nos Estados Unidos, tanto na Europa, hoje o cristianismo vive uma situação preocupante, preocupa o mundo. E nós cristãos, aqui, desta igreja local, do nosso país, da América e do mundo inteiro, tem que fazer conta daquele versículo. Os irmãos já cansou e sabe o quanto que eu gosto desse versículo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus do passado, do presente e do futuro. E ninguém conhece mais o futuro do que Deus. E aí, 1 Pedro ali, 2 Pedro faz essas colocações, porque a heresia, né, estava contaminando o ambiente ali. E Pedro descreve um cristianismo que vai de combate a isso aí. Em 2 Pedro, as heresias têm que ser rompidas de dentro da igreja. Falsas pessoas dentro da igreja, né, estimula o quê? Um contraste com o evangelho verdadeiro. E Pedro, pelo Espírito Santo, traz para nós aí como combater essa falsidade dentro da igreja, esse caminho do anticristo permeando a igreja. O que é anticristo? Tudo que é contra a palavra de Deus. Aí eu preciso fazer reflexão, entender que a palavra de Deus, entre tantas verdades, a palavra de Deus é a verdade absoluta para a nossa vida, como cristão. E aí nós precisamos caminhar sobre o que a palavra de Deus traz para nós. Essa epístola dá a visão a respeito do fim do mundo, 2 Pedro, né? E a consumação dos tempos. Está em 2 Pedro, aí, capítulo 3, o versículo 12. E também relata ainda que devemos aguardar, desejar, até mesmo apressar esse dia,
e nos esforçando para completar o número daqueles que serão salvos. Quantos aqui são salvos pelo poder remidor do sangue de Jesus lá na cruz? Eu creio que todos que estão aqui, erga sua mão aí. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o grande foco para a salvação e comportamento do cristão. O esboço de 2 Pedro nos traz aí três situações, três elementos importantes para nós. Primeiro elemento, a convicção da fé. Se nós não tivermos convicção da fé, como é que eu vou fazer uma análise da minha convicção de fé? Eu tenho que crer que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. O versículo emblemático que o cristão tem que saber, ele pode pregar e deve pregar toda a vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Vida eterna só em Jesus, só através da palavra. Só aqui tem a rota, nenhum outro livro fala disso. Vida, morte, vida, morte e vida após morte aqui. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, cremos, praticamos e fazemos o exercício da fé. Então, é um elemento básico, um elemento que tem que trabalhar a nossa mente. Nós temos que ter convicção da nossa fé, porque sem fé nós não conseguimos nem agradar a Deus. Cristão tem que professar a fé. Eu creio que Jesus voltará, eu creio que Jesus morreu na cruz pela minha vida, pela vida da humanidade, por todos aqueles que fazem conta do nome dEle, lembra do nome dEle. Porque tem pessoas que não lembram do nome de Deus, não faz conta do nome de Deus. O mundo lá fora só vai lembrar de Deus nas últimas instâncias do fôlego da vida. Lembra de Mateus, aquele jovem rico? Jesus, o que faz para herdar o reino dos céus? Vá, compartilha aí com o teu próximo os teus bens e segue-me. Ele achou difícil, porque aonde é que estava a natureza da fé dele? Aonde ele estava exercitando a natureza da fé dele? Nos bens que ele tinha. E quantas pessoas hoje, nesse mundo, nesse momento, dá mais valor nos bens do que a palavra de Deus? Pastor, isso implica então que a gente não precisa trabalhar, não precisa adquirir as coisas, não precisa lutar? Claro que não, nós precisamos lutar sim, precisamos exercitar, os nossos ideais, os nossos objetivos, planos, projetos. Nós precisamos caminhar, mas na força do Senhor. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, esse elemento aqui, ele traz para nós, num esboço de 2 Pedro, essa segunda epístola, que nós precisamos a convicção da fé. Aonde está registrado para mim fazer uma afirmativa bíblica, para nós termos essa afirmativa bíblica? Dentro da epístola, a primeira epístola. Andar com Deus. Coloca aí, Eliabe. 1 Pedro, capítulo... 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 1. Não, pode colocar o 15, por favor. Versículo 15. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Quem nos chamou? Quem nos chamou? Cristo. Então, ele assevera isso aí para nós. Traz essa posição, sede santos. Como que eu vou ser santo? Confessando a Deus, arrependimento, praticando o Evangelho, lendo a palavra de Deus, voltando atrás naquilo que nós erramos, na ira, na aflição, no apuro. Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter essa convicção, eu tenho que ter isso dentro de mim, eu tenho que caminhar dessa forma, eu preciso disso. Coloque aí, do versículo 2 ao 4, por favor, volta aí. 1 Pedro, olha só, eleito segundo a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? A onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus, são os atributos de Deus, é presciência, tudo, é lá no início que começou, ninguém desvenda, somente Deus, é a presciência, o conhecimento de Deus geral, abrange tudo, alfa e ômega, princípio e fim, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, pela santificação do Espírito,
para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro já coloca isso aí para nós fazer um caminho de fé. A graça e a paz sejam multiplicadas. Como é que a paz e a graça vai ser multiplicada na minha vida? Quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu confesso ela, quando eu creio nessa palavra, quando eu caminho com essa palavra. Próximo versículo. Olha outra afirmativa. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. O cristão tem que ter viva esperança. É um caminhar da fé, a convicção da fé. Sem convicção, nós não podemos caminhar na jornada cristã. Não podemos, nós temos que ter convicção. Segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição, olha só, olha aí, fala da ressurreição. Pela ressurreição, ó a dica, ó a forma, né, da minha convicção. Então eu creio que Jesus morreu ao terceiro dia, ressuscitou. O cristão confessa isso, e crê, e caminha. E aí o que ele faz? Exercita a convicção da fé. Esse é um dos elementos básicos aqui, né, de um esboço, só um resumo, sintetizando para os irmãos aqui, o que 2 Pedro nos traz para nós caminharmos nessa convicção. Isso é comportamento cristão, tem que estar inculcado na minha cabeça. O que o diabo quer fazer com nós? Fazer nós ficar muito atribulado, ocupado com aquilo, aquilo outro. Por que os bens, Jesus alertou esse jovem rico? Ele tinha tudo. Não fumo, não bebo, não prostituo, pago meus tributos, faço tudo, sou certinho. Isso não vai convencer Deus. Isso é estereótipo do homem. É coisa do homem. Tem muita gente que você conhece, e eu conheço, que é bonzinho, leva ajuda, faz ajuda filantrópica, leva cesta em casas. Nós conhecemos uma religião que faz esse tipo de coisa. São dedicados, faz trabalho social. Isso não vai ganhar o coração de Deus. É muito bom, mas a nossa salvação não são por ações meritórias, por mérito. Eu faço aquilo outro, eu não roubo, eu não falo de ninguém e tal, aquilo. Mas e a convicção? Eu creio que Jesus morreu na cruz pela minha vida. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu creio que Ele vive, o meu Redentor vive, como Jó asseverou, afirmou. Eu sei que o meu Redentor vive. De tanta aflição que aquele homem passou. Perder 10 filhos, tudo de uma vez só. Perdeu bens, né? Um homem todo cheio de boas coisas na vida dele. Mas ele não titubeou, ele não voltou, ele não se desviou do caminho, porque ele afirmou: eu sei que o meu Redentor vive. Aí nós precisamos crer na ressurreição, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa aí é uma convicção que tem que estar genuinamente dentro da nossa mente. O cristão precisa crer nisso. Se nós não crermos nisso, nossa fé é uma fé vaga, ela não é uma fé valente, uma fé de vitória, diante das lutas que nós temos. Pode falar, pastor. Pega o microfone, por favor. Então, para a nossa salvação, é o que nós mais lutamos aqui e almejamos, a salvação. Porque luta não vai parar de ter nunca. O cristão falar que não tem luta, ele tem que abrir o olho. Cada um tem um problema diferente do outro. Cada um tem um pensamento, uma vontade. Os gostos podem até parecer, mas a particularidade interna de cada um, somente o Criador sabe. Sim, pastor? Essas atitudes que você acabou de colocar, de um bom cidadão, é necessária e é obrigação, se ele quer ser um bom cidadão, não é? Correto. Não faz, mas não tem nada a ver na questão de ser uma nova criatura. Nova criatura. Nova criatura é reconhecer Jesus, né, como Salvador. E esse jovem não tinha. Por quê? Aonde estavam os olhos dele? Onde estava o tesouro dele? Nos bens. Quantas pessoas que você e eu, nós conhecemos por aí dessa forma? Num mundo hoje que nós estamos sabendo a inversão do ser pelo ter.
Quantas pessoas ficam segurando as coisas, parecendo que eternizam as coisas, pensa que nunca aquilo acaba. Você pode comprar um carro, você pode comprar, seja o que for, um eletrodoméstico, uma televisão, com o tempo, o que vai acontecer? Vai o quê? Envelhecer. E nós, não envelhece, não? E aonde é que você encontra registro para nós termos convicção da fé, andar com Deus, né? Começar um evangelho, essa epístola de Pedro aqui traz para nós que nós devemos começar bem o evangelho e terminar bem. Não podemos parar pelo caminho. Depreciar. Nós não podemos parar. Então, o segredo de começar bem, o segredo de continuar bem, o segredo de terminar bem. Esse caminhar com Deus em fé é um elemento fundamental para a nossa vida. Segundo elemento, a contenção pela fé. O que é contenção pela fé? O que é contenção pela fé? Contenção pela fé é eu guardar a fé, ela ficar imprimida, eu conter ela dentro de mim. Segundo Pedro aqui vai dar a dica das heresias. Quantas heresias permeiam o nosso meio? Através de quê? De um modernismo, de um secularismo, de uma situação que, querendo atualizar as coisas de Deus, querendo atualizar a igreja, fazer uma igreja moderna, uma igreja atualizada, uma igreja onde que nutre a numerolatria. Os irmãos sabem o que é isso, a numerolatria? Tem líderes dessa forma, tem líderes assim, que é obcecado por numerolatria. O que é numerolatria? A pessoa gostar. Satanás, eu já disse isso aqui, Satanás não teme grandes igrejas, grandes números. Satanás teme um pequeno grupo de irmãos em oração. Aí ele bate em retirada. Pelo poder da oração, pelo poder da fé. Então, a contenção da fé é outro elemento que, segundo a Pedro, assevera para nós, dá uma alerta para nós. Vamos confirmar? Ele fala, se nós não tivermos essa contenção de fé, nós não sabermos exercitar ela, compreender, nós vamos ficar vulneráveis. E cristão precisa trabalhar a invulnerabilidade. O que é invulnerabilidade? Você não é vulnerável àquilo que as pessoas vão falar, àquilo que as pessoas vão pregar. Essa nova igreja atualizada, olha, tem que atualizar, um novo mercado. Coloca aí para mim, eu lembrei aqui de um texto, e eu tinha marcado, não ia falar, mas vou falar. Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. Diz para nós aí, Jesus ao chegar lá em Jerusalém, entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou a mesa dos cambistas, as cadeiras, né, e dos que vendiam pombas. Não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo, e os ensinavam dizendo, olha aqui que Jesus ensinou e dizendo, Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O próximo versículo, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será o quê? Vamos ler isso aí, quero que os irmãos leiam isso. Esse versículo é muito importante para nós entendermos o que são essas igrejas, como que está o comportamento dessas igrejas que querem ser atualizadas, igrejas de numerolatria, de números. Pastor, mas você é contra a igreja tem que crescer. Obviamente tem que crescer, a igreja precisa estar cheia sim dos membros, mas revestido com o poder do Espírito Santo de Atos 1:8. A igreja tem que ser revigorada, a igreja tem que ser renovada, avivada, mas dentro do conteúdo da palavra, da expressão, da convicção da fé, com contenção da fé, com o ensinamento genuíno, com o tutano da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é pura e simples e eficaz, nada conturba a palavra de Deus. Quando querem conturbar a palavra de Deus, aí você começa a compreender que é o shopping religioso, que é uma atualização do evangelho, nesse mundo de muita corrida maluca. E aí as pessoas dentro das igrejas passam a ser desapercebidas. E aí Jesus, naquela ocasião, olha só, mais de 2000 anos isso aí, ó, o povo já estava fazendo, vou falar uma palavra aqui, maracutaia dentro da igreja. Já estavam fazendo falta de comportamento, atinge a salvação.
inflige a salvação, direta e indiretamente. Por que direta? Direta na própria pessoa e indiretamente através das outras pessoas. Porque quando você vê que a pessoa está fazendo maracutaia, fazendo coisa errada, arranjo, querendo fazer, entrando na contracultura da palavra de Deus, você sabe que é errado, porque o cristão que alimenta da palavra de Deus, ele vai, o Espírito Santo traz o discernimento para ele. Então, olha só que Jesus chegou lá e viu isso há mais de 2000 anos. Agora, você imagina hoje, nesse shopping religioso que nós temos por aí. E, vamos lá ler, todos nós? Esse é um evangelho que eles estão querendo atualizar. São um novo paradigma. Um novo paradigma. Umas igrejas com um sistema de novo paradigma. De que forma? É um novo modelo atual por aí, que caminha. E caminha na contramão da palavra de Deus. E esse novo modelo quer impregnar, quer trazer para a mente, desvirtualizar o nosso foco, o nosso objetivo genuíno da palavra. De que forma? Para deixarmos de sermos tradicionais, bíblicos, separados e obedientes a Deus. Foge do comportamento, do que Deus quer. Olha só, esse novo modelo, esse novo paradigma, modelo e paradigma é a mesma coisa. Esse novo paradigma dessas igrejas que, como querem atualizar esse evangelho, a igreja moderna, a igreja ultramoderna, né, digamos assim, ultramoderna, quer trabalhar dessa forma, deixar de ser tradicional, deixarmos de sermos bíblicos, deixarmos de sermos separados para Deus e obedientes a Deus. De que forma? O liberalismo. Tem nada a ver, vamos atualizar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Isso é uma falta de comportamento muito grande, e aí falta da contenção pela fé. Quando nós temos a contenção pela fé, que nós entendemos a palavra de Deus, que nós guardamos elas. Domingo aqui foi lido aqui o Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso é contenção da palavra de Deus. Quer falar, pastor presidente? Quer falar? Isso é contenção. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. De que forma? Porque tem pecado de tudo que é forma, né, irmãos? É um kit. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse é outro comportamento. Né? Eles querem trazer, essas igrejas atuais, querem trazer um crescimento de espontaneidade. É um crescimento de espontaneidade. De que forma? Dando uma liberação geral. E aí começa a entreter, prender as pessoas por laços afetivos, prender as pessoas por funções, exatamente, por funções, fazer como se fosse plano de carreira dentro do caminhar da jornada cristã. Quem diz que ser cristão é plano de carreira? Quem diz? Eu vou ser teólogo para mim ganhar dinheiro, eu vou ser pastor para mim ganhar dinheiro. Nosso pastor ensina para nós aqui um comportamento muito eficaz, bíblico, dentro da Bíblia. Você pensa que você vai a pastor, você vai subir o grau? Não, você vai diminuir. É para servir. Mordomo. A Deus vai te dar mordomia para você trabalhar na obra, na seara, servir. Quem diz que pastor é para ser servido? Pastor é para servir. Esse é um comportamento cristão, quando há contenção de fé, esse segundo elemento. Primeiro elemento, a convicção da fé, eu tenho que ter convicção da fé. Segundo elemento, eu tenho que ter a contenção pela fé. Pedro nos fala isso aí, 2 Pedro nos fala isso aí. De que forma? Combatendo o quê? A heresia, combatendo aí os hereges, né? Que proclama isso aí. Nós já falamos, uma profecia errada, uma profecia que vai na contramão da palavra de Deus, ela é prejudicial para quem profetiza e tanto para quem acredita naquela profecia. E sabe o que ocorre? Uma situação funesta dentro da igreja. Porque muitas pessoas estão desiludidas e ficam decepcionadas, porque escutou coisa, não fez o quê? Prova daquela profecia. Falta de contenção da fé. Quando eu tenho contenção da fé, é porque eu olho para a palavra. É isso que nós estamos fazendo aqui. Por sinal, tem um número muito bom de irmãos aqui hoje. Glória a Deus por isso, né? Porque é férias. E nós estamos aprendendo. E aí eu coloco essa palavra
em prática, é um comportamento que eu preciso ter. Eu preciso ter esse comportamento. Então, ó, esse novo modelo, dessa situação de querer atualizar. Ah, pastor, mas então a igreja não pode fazer. Precisa. A igreja precisa ter um som bom, a igreja precisa ter estacionamento, a igreja precisa ter berçário, a igreja precisa ter palavra, precisa ter teólogos dentro da igreja, precisa ter as pessoas nas funções laborais, precisa ter médico, advogado, administrador de empresa, engenheiro, precisa de enfermeira, de todas as pessoas, a igreja precisa disso. A igreja precisa de uma escola bíblica dominical, onde é que ampara as crianças, que vai fortalecer as crianças. Nós temos falado aqui muito, volto a falar, as crianças não é o futuro da igreja, as crianças é o presente de Deus para a igreja, porque ensina a criança no caminho em que deve andar, ainda adulto não se desviará dele. Quantas pessoas estão nesse contexto? Quantas pessoas? Isso é contenção de fé. A igreja precisa crescer no som, na palavra, no ambiente. Se a igreja está crescendo, ela precisa de uma nova roupagem, de estrutura física. Se não comporta aqui, vamos fazer, mas caminhando dentro do processo da legalidade, da forma, da direção, orientação de Deus. Aí dá certo. E quantas pessoas estão querendo atualizar com um evangelho moderno? E aí querem tirar a tradição desse evangelho verdadeiro, querem tirar a situação da Bíblia, querendo mudar, inovar com coisas sem ser da palavra, vem com esse kit de coisas aí, de profecias erradas, e aí causa essa devasta na igreja, né? E também separar as pessoas, começar a separar, subdividir blocos dentro do nosso comportamento. Quem diz que Jesus aprovou isso? Jesus, está em um texto que fala, os caras estavam ali fazendo, né, o que queria, fazendo ali uma nova roupagem, fazendo uma gambiarra para dentro da igreja ali. Jesus já chegou e já falou, quem é vocês? Ah, está escrita a minha palavra, a minha casa será chamada casa de oração. Esse é o lugar, esse é um hospital para as pessoas virem e entender que aqui há libertação, cura, há transformação, há regeneração, há uma rota para o céu, há um caminho para o céu. Por isso que o evangelho tem que ser puro, simples, e um evangelho de cruz. Isso é contenção da palavra de Deus. Segundo elemento. Primeiro elemento, o andar com Deus. Quanto ao andar com Deus, eu caminho com Deus. Segundo elemento, contenção da fé. Você quer falar? Não. Terceiro elemento. A contenção pela fé. Aliás, né, o primeiro elemento, as convicções da fé. Nós temos que ter convicção da fé. Começar bem, continuar bem, terminar bem a nossa jornada na rota para o céu. O segundo elemento, a contenção pela fé. Temos que exercitar e ter uma fé viva, né? E o terceiro elemento, consumação da fé. De que forma? Pedro expõe, coloca aí, 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 13, por favor. Não, vou colocar no capítulo 3 e o versículo 1, por favor. Consumação da fé. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças. O próximo. Para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. 3. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores. Olha só, a consumação da fé. É final do tempo, a consumação da fé. Nós entendermos de que forma? De que no fim dos tempos é isso, zombadores. Né? Além dos hereges que permeiam no meio, agora fala dos zombadores, que negam insistentemente a promessa de Deus. Caminha aí, mais um versículo. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais
que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quantas pessoas você já ouviu falar isso? Esse evangelho tem muito tempo, Jesus voltará, está falando, desde que eu nasci, estou escutando. Você escutou as pessoas falar, você pregar? Está dentro disso aí, ó. Isso é a consumação da fé, para nós crer que já aí, Pedro já foi revelado, o Espírito Santo revelou a ele, para nós entender que no final dos tempos, você pregando, as pessoas falam, desde que eu nasci, eu estou escutando falar que Jesus vai voltar. Jesus nunca voltou, Jesus já voltou para muita gente, que você conhece e eu conheço. No seio familiar, na amizade, no labor. Quantas pessoas que você já viu que Jesus já voltou e já foi embora? É ou não é? Então, é a consumação daqui, consumação da fé, o exercício da nossa fé, nós trabalhar nesses elementos, que é consumação, é final, para nós entendermos, vai ter zombadores lá no final. Tenha comportamento, a igreja mantenha-se em comportamento. Ela mantém a fé, ela sai das heresias, desse negócio de querer atualizar, ela sai disso, faça uma contenção de fé, e aí ela caminha para entender a consumação da fé, porque vai haver falsos profetas, vai haver os hereges, e vai acontecer os zombadores. E acontece isso ou não? Pode dizer, sim ou não? Quantas pessoas zombam quando você vai falar de primeiro, irmãos? Tinha gente que tinha vergonha de falar que pertencia à Assembleia de Deus. Falava, assim, você lembra disso? Teve uma época assim, ficava acanhado, paz do Senhor, o Senhor, mal respondia, você ficava, escondia. É verdade ou não é? Quantas pessoas você já viu? Estou falando aqui um versando fiado ou não? Você vai lá, paz do Senhor, despistando. É ou não é verdade isso que eu estou falando? Agora, o que aconteceu? Começou a inverter, começou a entrar os zombadores hereges no meio. De que forma? Hoje o evangelho, você chegar numa empresa para trabalhar, que sua religião, sou evangélico. Nunca vi uma Bíblia na vida, nunca foi na porta da igreja, porque virou tipo assim um status, ser evangélico, uma promoção. Mas é zombador do evangelho verdadeiro e genuíno. E isso tudo é elementos aqui que nós podemos entender dentro desse comportamento dessa segunda epístola de Pedro. Sim. Mãe. O que é isso? Consumação da fé. De que forma? E Pedro foi revelado a ele para trazer isso, para nós ficar em estado de alerta. As pessoas se misturando. Hoje em dia, em muitas situações, você não sabe quem é evangélico ou quem não é. Pastor já deu testemunho aqui, ele mais a pastora presidente, longe daqui na praia, o pessoal reconheceu eles pelo caminhar lá, pelo semblante, pelo caminhar. Vocês são evangélicos, né? Pelo testemunho. E quantas pessoas estão permeando o meio, aí entra, irmãos, é que nós devemos abrir a nossa mente, alargar ela, entender o que é o shopping religioso. O evangelho genuíno. E aí, Pedro, nesse esboço aqui que a gente está afirmando para os irmãos, ele expõe aí os zombadores, os que negam insistentemente a promessa, os que ignoram insistentemente a promessa. Quantas pessoas você conhece por aí dessa forma? E está fora do comportamento do que a igreja realmente precisa ter. E nós precisamos entender esses elementos. Essa convicção de fé, essa contenção de fé e essa consumação de fé. Eu vou consumar minha fé de que forma? Não, eu entendo que é anunciado na palavra de Deus que no fim dos tempos as pessoas iriam zombar. As pessoas iriam, insistentemente, elas iriam criticar a promessa, não acreditar na promessa da vinda de Jesus e da volta de Jesus. E ele também, Pedro, exortou todos os santos a descansar a fé no prumo da palavra de Deus. Gostei muito disso aqui, no prumo da palavra de Deus. Para que serve um prumo? Para poder alinhar, para poder trazer uma referência, um alinhamento, é o prumo. Então, o cristão precisa desse prumo da palavra de Deus. Crer severamente, crer piamente, entrega daquilo que nós gostamos de falar aqui, coração voltado, coração compungido, coração quebrantado, entregue para Deus, contrito, um coração que exercita a fé, que crê. Que coração, que quando fala do coração, guarde o teu coração, porque dele procede as palavras da vida. O que é a mente, o coração? A mente.
cristão tem que ter a mente renovada, reforçada. É um comportamento entre tantos outros comportamentos para nós adquirirmos a salvação. Porque, diga aí comigo, seja bem sincero, tanta coisa que nós pensávamos que nós não íamos ver, nós estamos vendo agora, principalmente no nosso seio. De repente, escândalo virou coisa normal, é ou não é? Pessoas morrerem, assassinadas. Quanto tempo você... Quem lembra ainda? Tem o daqui, o jornal daqui? Falando em jornal daqui, eu comprei muito... A dona Dalva comprou muito jornal. Pode montar uma revenda daqueles negócios lá de... Ixi, era jornal dali. E aquele jornal era o quê? O que aquele jornal... O daqui é um tabloide. É uma cópia do tabloide, né? O que é o tabloide? O tabloide é um resumo do jornal. Que nem um jornal, né, aquele jornal o específico mesmo ali, o original, e aí vem o tabloide é um resumo, o daqui é um resumo das notícias, lembra? E ali você podia torcer, né, tinha gente que fazia, podia torcer que sai sangue, tanto homicídio, né? Quem ainda está comprando o daqui? Erga a mão, quem é que compra aqui? Irmãos, dá para comprar 2 carros quase, viu? Brincadeira, só descontraindo com os irmãos. Então, irmãos, a sociedade... essa corrida maluca, essa histeria, esse frenesi da sociedade pós-moderna, que começou em 1989, que eu já não acredito mais na pós-modernidade, eu acredito na ultramodernidade de 2010 para cá. De primeiro gastava 250 anos para poder fazer uma evolução, depois passou para 100, depois passou para 70, depois passou para 50, depois passou para 25 anos, depois passou para 10 anos, décadas em décadas, uma evolução, aí depois passou para 5 anos, agora nós estamos de 2 anos e estamos caminhando para 1 ano e pouco. De que forma? Você sabe disso, eu não estou falando nada demais aqui que você compreende. A modernidade chegou demais da conta, o secularismo entrou para dentro da igreja. Por isso que tem essas heresias, por aí, apóstolo Pedro, já lá mais de 2000 anos, traz um alerta ali que o Espírito Santo traz para nós hoje, e é de proveito para nós, sabe por quê? Para nós ficarmos em estado de antena ligada, parabólica ligada, ficarmos antenados. Olha só essa pandemia aqui que ela vem causando, né, no seio. Quantas coisas, né, que estão acontecendo, muitas pessoas ficando pelo caminho. De que forma? Nós somos mais fortes que esses? Não. Nós estamos perseverando, nós estamos fazendo contenção de fé. Contenção é você fechar a fé com você, conter ela. Nós estamos praticando ela. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Não é, isso é todo dia, diário. Cada dia é uma luta, né? É uma luta, cada dia. E aí o cristão precisa perseverar. Vale a pena estudar minuciosamente a notável profecia de Pedro concernente ao dia do Senhor. Coloca aí, o capítulo 3, avança e coloca no versículo 10 e 11. As palavras que ele usa são muito precisas e descritivas, né? Ele fala aí dos elementos que vai acontecer, né, a vinda de Jesus, né? Vai fragmentar, ele fala lá de átomos, né? Traz isso uma segurança para nós agora, nos convencer no século 21, para nós entendermos que a vinda de Jesus é próxima. E aí nós precisamos fazer esse comportamento, né, de convicção de fé, contenção de fé e a consumação da nossa fé. Consumar ela com tudo que está na palavra crer. Eu creio, eu faço um resumo. Não vai me deixar apavorado, não. A Bíblia já revela, a Bíblia já conta isso aí. A Bíblia já fala, os apóstolos foram revelados pelo Espírito Santo. Então, isso traz um descanso, uma segurança para aquilo que nós falamos aqui, em questão da rota para o céu. Nós estamos na rota certa ou estamos na rota errada? Responde, igreja. Nós estamos na rota certa para o céu, que é a palavra. Ou eu creio ou não creio. Creio ou não creio. Olha só, contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo. Aí fala dos elementos. E os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Fala do grande dia do Senhor. Fim dos tempos. Como é que o cristão tem que estar? No comportamento. Ah, vai acontecer ou não vai? Vai acontecer. Eu tenho que ter esse comportamento, eu tenho que ter essa convicção
da consumação da fé. Isso vai acontecer. Não vai mudar. É aquilo que nós falamos, é inevitável evitar. Não, eu esqueci dessa frase aqui. É impossível evitar o inevitável. Presta atenção nisso. Grava aí. É impossível evitar o inevitável. É impossível. É impossível isso aí não acontecer. Você crê nisso ou não? Isso é contenção de fé. Crê ou não crê? Vai acontecer. E eu vou ler para você aqui. Próximo versículo. O 11, por favor, Eliabe. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Que cristão eu devo ser? Eu tenho convicção da minha fé, isso é um comportamento, esses 3 elementos. Eu tenho contenção da fé e eu tenho consumação da fé. Existe isso em mim? Porque vai acontecer. É impossível evitar o inevitável. É impossível. Ninguém vai barrar isso aí. É a palavra de Deus. Vai cumprir cabalmente. Vai cumprir contundentemente a palavra de Deus. A eficácia dela vai se cumprir. Sim, pastor. O próprio Senhor Jesus disse isso. Lucas 17, versículo 1. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vier. Lê de novo. E disse aos discípulos: é impossível... Olha só a Bíblia. Não é o pastor, é impossível. Jesus falando. É Jesus, é impossível. Que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vier. Ainda você pode remeter esse versículo ao que o apóstolo Paulo falou para nós, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ser levado por elas. Cristão. Esse é o comportamento da igreja para a salvação. Concupiscência. Então, esse é o comportamento. Então, esse novo modelo, né, esse novo paradigma das igrejas, deixarmos de ser tradicionais, deixarmos de sermos bíblicos, deixarmos de sermos separados desse mundo, deixarmos de ser obedientes, esse kit é um kit que vai na contracultura da palavra de Deus, na contramão da palavra de Deus. Quantas que você conhece aí essa igreja de numerolatria? Que lá não tem aquela... Por quê? Vai querer entreter, vai querer prender as pessoas por laços afetivos dentro da igreja, por convicções, por conveniência. E a igreja não é dessa forma. A igreja, nós que estamos na igreja, nós temos que vir por amor à palavra, por amor a Cristo, por amor à contenção da fé, por amor a entender que eu preciso chegar no céu de acordo com a palavra de Deus, declinar em humildade diante da palavra de Deus, senão nós não alcançamos, a igreja não consegue alcançar. E aí é o que você está vendo por aí, muitos lugares cheios, mas o conteúdo da palavra. Por quê? De que forma? Não pode infringir, não pode doutrinar, porque senão vai ferir, as pessoas vai fazer o quê? Vai para outra, não, vou para essa igreja. E aí começa aquele adágio que tem, né? Crente coelho. Quem é que sabe de crente coelho? O que coelho faz? Ele fica pulando. Crente coelho, fica assim, vai para nessa igreja. Agora fica aqui, os nômades de Jesus que a gente fala. Fica, muda dali, muda daqui, muda ali. Com coisa que o céu tem como eu escolher aqui, com coisa que tem jeito de eu escolher aqui. Não, eu quero ficar nessa parte aqui, desse lado do céu. Tem alguma coisa na Bíblia que dá a dica para nós? Não tem, não existe. Então o comportamento do cristão tem que ser bíblico, tem que ser o que a palavra é. Nós devemos ser isso. Eu preciso disso, você precisa, nós precisamos, todos precisam. Nós todos precisamos, senão nós não vamos conhecer a glória de Deus. Então, olha só, Jesus disse a seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço. Tropeço, escândalo na vida, na jornada. Mas ai daquele por quem eles vierem. Quantas pessoas que você já conhece que escandalizam, já escandalizaram a palavra e o evangelho? Cristão, nós precisamos ter muito cuidado, todos nós precisamos ter muito cuidado com isso.
É uma coisa muito séria para a nossa caminhada como cristão, nosso comportamento. Então, isso é muito... Pastor Walter, Sim, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, porque aquele povo ali era um povo muito dado a essas questões que você está colocando aí, do saber humano, né, do pensar. E aí o apóstolo Paulo diz para ele na primeira carta, capítulo 2, o versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Loucura para eles. Eles não entendem, não interpretam. Essa é a diferença. Foi o que Asaf, né? Ele deu uma escorregada ali e ele ficou, né, revoltado. Aí eu estou aqui servindo a Deus. Isso acontece, nós estamos dentro da casa de Deus, porque esse tanto de tribulação, a pessoa lá está fazendo isso, está lá fora, está fazendo isso, e o negócio dá tudo certo para ele. Eu já ouvi isso, uma pessoa muito perto de mim, né? E a pessoa fica ali se indagando, porque qualquer um pode ser pego nessa situação devido ao quê? Falta da contenção da fé, falta da palavra. É isso que nós precisamos ter, a humildade diante da palavra. Porque senão, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós perdemos esse comportamento e aí vai infringir, né, vai ser barrada a salvação. E para nós adquirirmos a salvação, nós precisamos desse critério da obediência. Porque aquilo que nós falamos, quantas situações que nós estamos vendo nesse evangelho moderno, que eles querem essa atualização moderna, as pessoas, elas querem fazer o que? Interatividade. Elas querem entreter as pessoas com interatividade, fazendo aquilo ao gosto das pessoas, não infringir, não ter a doutrina, porque senão vai infringir as pessoas vão, né, se ofender. E aí onde é que fica o reino vindouro? Onde é que fica a palavra? Onde é que fica a verdade do arrependimento? Fazer com que as pessoas entendam, eu preciso de arrepender, na minha fraqueza, eu preciso pedir perdão a Deus. Eu preciso comunicar com Deus, eu preciso pontuar a minha situação diante de Deus, eu preciso ter esse comportamento com Deus, eu preciso falar com Deus. Não é só numa ceia, não é só no ensino, não é só na escola bíblica dominical, não é só uma vez que eu vou na igreja, mas é todo dia, caminhando, andando, sendo renovado, lendo a palavra, para poder abrir a fé, para fazer essa fé forte, viva, resiliente. Pulando, exatamente, andando para frente, tem que voltar no erro. Tem gente que não gosta de falar, você fica remoendo as coisas, quem vive de passado é museu. Quem disse isso, irmão? Está certo, tem uma frase assim, quem diz na sua vida que isso é predicado para você caminhar e pegar, até fazer julgamento e menosprezar as pessoas? Quem diz que isso é verdade? Quem não lembra seu passado, condena o seu futuro, irmãos. Aquilo que eu errei, eu não lembro, eu não vou lembrar, eu tenho que lembrar para mim não ser reincidente. Para mim não ser reincidente. Eu não posso lembrar de amargura, de coisa assim, coisa amargurosa, ficar com aquele coração contrito. Quem não perdoa, vive no cárcere do ressentimento. E isso atrapalha a caminhada, o comportamento cristão. O que se torna quando a igreja quer entreter? Quando a igreja quer ser atualizada demais? A igreja se torna antropocêntrica. O que é uma igreja antropocêntrica? Onde o centro das atenções é o quê? O homem. Bota Deus na lateral e tudo é o homem. Eles vão trazer as experiências dele, as expectativas dele, o conhecimento dele. E Deus bota Deus na lateral. E a igreja precisa ter uma centralidade. Olha para cima aqui e dá um glória a Deus nesse nome. Jesus Cristo, Salvador, o nosso Redentor, Ele vive, Ele é poderoso para transformar, para fazer nós ser regenerados, fortalecer nossa fé, para fazer nós ter contenção de fé, para fazer nós termos convicção de fé. Por isso eu creio, você crê, nós devemos crer que Ele morreu na cruz pela nossa vida, perdoando os nossos pecados, porque ninguém é bonzinho, irmãos, ninguém. Quem falar para mim que é bonzinho, eu já não dou conta de caminho. Eu posso até escutar, mas não dou conta. Não tem esse negócio de bater o eu. Onde é que fica isso? Eu o quê? Eu até Deus manda. Quem manda em tudo é Deus. Deus é autoridade absoluta e suprema sobre todas as coisas, todos os aspectos. O cristão precisa ter esse comportamento e convicção disso. Aí minha fé cresce, minha fé deixa de ser aquela fé natural, aquela fé comum. Eu preciso de fé resiliente, fé fortificada, uma fé de contenção. Esses elementos são importantíssimos,
Porque todos nós temos projeto. E aí, de repente, aconteceu uma pandemia. Quantos projetos, quantas pessoas fez projeto e a coisa, você vai ter que ficar quieto agora. Pode erguer a mão, eu vou erguer a minha. Eu estava com projeto, eu tenho que quietar. Não dá para fazer, tem que esperar. E aí, quem é que domina tudo? Quem que rege o universo? O cosmos, quem é que rege? Quem domina estrela? Quem domina sol, chuva, tempo, vendaval? Quem é? Salmo 148 traz tudo louva a Deus. O abismo louva, tudo louva a Deus, tudo louva, porque Ele é dominador. Aí eu preciso esse comportamento para a minha vida. Isso é contenção de fé. O povo está dizendo que até dezembro, o Brasil, a maior parte do povo está sendo vacinado. Está acontecendo o quê? Até no final estava recebendo aí porque dá o povo que está aí vacinando. Vacinando, a vacina. A vacina. Ah. Aí ele falou que vai tudo voltar ao normal. É. Isso aí é só Deus que vai Só saber. Deus que sabe. Porque já falaram aí de uma nova cepa, né? A Delta. Nós não sabemos. Então, esses planos, esses pensamentos do homem, esse caminhar do homem, irmão, nós não somos nada sem Deus. Por isso que aquele Salmo 4 é muito bom. Lembra dele? Travesseiro celestial. Você dormir em paz. Aí o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a confiar em Deus, pedir, por isso que aquilo que nós falamos aqui, já tem um tempo, pedir de Deus direção e orientação. Eu preciso, todos nós precisamos, todos nós. Sem Deus nós não podemos fazer nada, ou senão aí nós estamos na contramão. E aí essa situação, quero voltar sobre a questão da atualização, desse novo paradigma, dessa atualização que querem fazer. Você entendeu? Eles querem fazer, tipo assim, uma igreja filósofa, eles querem fazer com a sua meta da igreja seja a interatividade dentro da igreja. E aí vai ficando os hinos da harpa, vai ficando, pastor, de jeito não tem tantos louvores da música, eu gosto muito, eu sei que todos aqui gostam, né, mas os hinos da harpa são insubstituíveis. Insubstituíveis. Agora, tem louvor, cada louvor mais bonito que eu estou falando particularmente, eu amo isso, eu adoro a Deus, amo a música, porque eu gosto da música, louvores bonitos. Mas a igreja, aí que esse novo modelo quer fazer de deixarmos de sermos tradicionais, bíblicos, né, separados, né, querem fazer isso aí. Através de quê? Dessa interatividade. Uma igreja antropocêntrica. A igreja tem que ser o quê? Cristocêntrica. E ponto, sem achismo. Como é que é? O caixote tem um canto e o outro caixote redondo. O nosso é o quadrado. O nosso é o quadrado. Eu não entendi. Quer tirar o marco antigo? O marco antigo, nosso, é o que o Samuel falou, assim, o nosso caixote tem um canto, ele tem um canto. Os outros que é bem arredondado, quer dizer, quer mudar as coisas lá aí, quer mudar até a Bíblia. O Papa falou isso aí. Exatamente. Essa igreja pós-moderna. Exatamente. Quais são os pilares da igreja? A igreja primitiva. Bem lembrado, missionária Celestina. Quem lembra? Os pilares da igreja. Perseverança, unidade, amor, oração também, obediência e ousadia do Evangelho. Como é que eu vou ter ousadia do Evangelho? Quando eu adquiro contenção da fé, quando eu adquiro convicção da fé, quando eu adquiro consumação da fé. O que é a consumação da fé? Eu acredito piamente na Bíblia. Esse texto de 2 Pedro, que nós lemos aqui, que fala da vinda do Senhor, capítulo 3, a história mostra que a paciência de Deus, ela tem limite. A paciência de Deus tem limite. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Por que as pessoas, que nós falamos aqui agora, mas as pessoas zombam, porque é final dos tempos, zombam da palavra de Deus? Porque não crê na palavra e eles não conhecem as escrituras sagradas, o que é revelado para nós. Então eles zombam. Daí,
que nós podemos subentender disso aí? Sobre essa questão dessa zombaria que acontece, biblicamente falando, para nós aqui. A paciência de Deus tem limite. Tem pessoas que passam a vida inteira criticando Deus. E quando vem uma doutrina, vem a palavra, vem da forma bíblica, vem da forma, porque a igreja é separada, nós somos separados, não tem jeito. Não tem jeito. Quando o apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É para a gente ter uma separação das coisas, aprender a separar as coisas. Aquilo que eu fazia, que estava lá no mundo, não faço. É uma nova regeneração, é uma nova identidade, é uma nova forma, é um novo caminho. A direção estava errada, agora pegou a direção rumo ao céu. As pessoas passam a vida inteira ofendendo a Deus. Aí uma doutrina, uma palavra severa que vem biblicamente, dentro da Bíblia, dentro de um comportamento, as pessoas se ofendem. E a paciência de Deus, esse texto aí, por que esse texto fala da salvação aí, da salvação dos acontecimentos futuros? Porque a paciência de Deus tem limite. Porque para Deus, nesse texto aí também, traz para nós, vai falar para nós, que um dia para Deus, 1000 anos para Deus é como um dia. Então, nós temos que entender que a paciência de Deus tem limite. E as pessoas vêm zombando, né, desse evangelho, aquilo que nós falamos agora há pouco. Até desde que eu nasci está falando, deixa falar, porque é bíblico. É a contenção da fé, você está com contenção da fé, você está com consumação da fé, entendendo esses elementos para a sua vida. Está tudo dentro desse texto, esses 3 capítulos, aí, se você ler, ele vai entender isso. Olha só o que diz aí, dentro do capítulo 3, o versículo 10, 11 e o 12, eu vou ler aqui. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, com a palavra de Deus, contenção de fé, temos que ter. Aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo se derreterão. Quantos creem numa terceira guerra mundial que pode acontecer? Eu tenho um pensamento que pode acontecer. O mundo virar poeira cósmica, briga, problema. Você pode analisar dentro desse texto aqui. E onde é que tem, aí fala do comportamento, esse versículo 11 aí. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Como eu devo ser? Que comportamento que eu tenho que ter como cristão? Qual o comportamento? Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Esteja comigo, Senhor. Me ajuda. De mim mesmo eu não consigo, eu não dou conta. Se o Senhor não me ajudar, eu não consigo, eu não vou dar conta. Então o cristão precisa ter esse comportamento, essa convicção da misericórdia de Deus. Finalizando, que o nosso tempo já foi, ele é nosso amigo. Então, a história mostra para nós que a paciência de Deus tem limite. Eu vou voltar lá no AT, o Antigo Testamento. A paciência de Deus tem limite. Vai trazer uma comparação com esse texto aqui no NT, Novo Testamento. No Antigo Testamento, presta atenção que a paciência de Deus esgotou, pastor Zé Machado, lá no Antigo Testamento, onde a paciência de Deus foi muitas vezes, mas uma que traz uma ligação para esse texto aqui agora, essa ilustração. Ilustração não, a forma bíblica. A paciência de Deus se esgotou no dilúvio. Noé ficou construindo aquela arca lá quanto tempo? Certamente os zombadores passavam ali e velhinho ficou doido. Pirou, enlouqueceu. Agora ficou doido mesmo. Os parafusos bambeou, né, na cabeça. Ficou doido. O velhinho ficou doido. Olha o tamanho desse barco que ele está fazendo. Você imagina, irmão, dá para você imaginar aqui, eu estou aqui, né, fazendo uma narrativa aqui, esse povo passando lá em Noé, quantos anos Noé ficou construindo a arca? 100 anos. Agora você imagina o tanto que aquele povo zombou. Olha só a comparação do AT, Antigo Testamento, para o NT, Novo Testamento.
Nesse texto aí, ó. Onde é que não pode trazer essa ilustração para nós que a paciência de Deus tem limite? A paciência de Deus teve limite ali, teve ou não teve? De que forma foi destruído o mundo? Com água. Quantos se salvou na arca? 8 pessoas se salvaram. A paciência de Deus teve limite, que aquele povo zombou, criticou. E hoje? Quanto que as pessoas estão zombando e criticando? E até no nosso seio, duvidando, não dando crédito, não acreditando. E como diz, né? Vou levando a vida. Deixa a vida me levar aí. Quantas pessoas estão nesse comportamento? E a paciência de Deus tem limite. E esse texto traz para nós a luz de entendimento que a volta de Jesus é breve. É breve. Malaquias capítulo 4 também fala isso aí. Malaquias 4. 4. Fala da negócio de fogo. Então, na história da humanidade, mostra que a paciência de Deus tem limite. E aí, irmãos, olha, eu quero finalizar aqui. Pastor Wagner já está vindo, eu quero finalizar. Irmãos, um cristão verdadeiro, né, um pastor verdadeiro, um evangelista verdadeiro, um presbítero verdadeiro, um diácono verdadeiro, um missionário, uma missionária verdadeira, um servo de Deus Altíssimo, uma igreja verdadeira, ela nunca se populariza, ela nunca se populariza, ela nunca se harmoniza, ela nunca se harmoniza, ela nunca se populariza, ela nunca se harmoniza com o mundo externo. De que forma? Porque as trevas não combinam com a luz. Então, essa questão desse comportamento, biblicamente falando, a igreja, uma igreja verdadeira, um cristão verdadeiro, uma missionária, um missionário, um evangelista, um pastor, seja que for obreiro, um membro da igreja verdadeiro, nunca vai se popularizar com o mundo, entrar nessa modernidade, nessa atualização que quer esse novo paradigma, esse novo modelo, nunca vai entender, nunca vai ser dividido com isso aí, nunca vai acontecer isso na vida daquele verdadeiro cristão que tem esses elementos básicos que, segundo Pedro, alerta para nós aí, no capítulo 1, 2 e 3 de 2 Pedro, para nós sermos alinhados com contenção de fé, nós temos a característica de uma fé verdadeira, genuína, uma consumação de fé e uma contenção de fé. Isso nós precisamos entender. Esse é comportamento cristão para que nós possamos caminhar para a salvação. Deus, tem muito mais coisas, se a gente for falar aqui, né? A gente tem que estudar muito mais ainda, ler muito mais ainda, pela misericórdia de Deus. Nós aprendemos, vamos aprendendo, caminhando e aprendendo. Porque se nós não buscarmos essa palavra, entendermos essa verdadeira realidade para a nossa vida, nós não vamos ter um comportamento verdadeiro, genuíno, como cristão. Deus abençoe os irmãos. Amém, pastor Walter. Deus continue te abençoando, te usando para estar dando a alerta que é da vontade dele para a igreja. Irmãos, o pastor Walter, no término aqui, ele deixou claro a questão que Deus trará juízo ao mundo, não é isso? Isso, tem limite. Então, essa paciência de Deus tem limite. E isso me fez lembrar, pastor Walter, nós iríamos louvar o Senhor para tirar uma oferta aqui, mas o pastor já tirou, né, pastor Vital? Aí, pode louvar? Pode vir aqui. Cadê a Dalva? Uma Celestina? Sueli? Vamos louvar ao Senhor aqui. O pastor Walter pediu. E em relação ao que o pastor Walter estava falando, Deus trará juízo ao mundo, eu me lembrei, pastor Juvenil, de quando Deus fala com Jeremias. Põe para nós, Eliabe, Jeremias capítulo 7 e o versículo 16. Olha para vocês verem, este Deus de misericórdia, de amor, olha o que ele fala para Jeremias. Ele estava irado com o povo dele. Olha lá. Mas tu não deverás orar por este povo, nem levantar clamor ou oração em seu favor, nem me buscar, pois não te ouvirei. Vocês estão vendo?
Deus irou de tal maneira com o povo que trouxe juízo sobre eles e eles foram levados cativos. Então isso serve para a igreja, que um dia o Senhor vai julgar e nós precisamos estar debaixo da misericórdia dele. Cento e 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa teu espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Deus abençoe vocês ricamente, como tem abençoado, né? Que Ele continue com as mãos sobre nossas vidas. Você ou seu pai? Pastor Juvenil, nós estamos devolvendo para o Senhor a oportunidade de nos abençoar aqui, por favor. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a igreja ricamente. Paz do Senhor para os irmãos, vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus e saber que Jesus espera nós ser honestos com Ele. Tem muita pessoa desonesta com Deus, viu? Achando que Deus não sabe das coisas. Mas ele parece que já teve entubado. Ele tinha saído? Ah, foi hoje? Irmãos, são 8 pessoas da família dele. 8 pessoas. O genro dele está aqui no Samaritano. No Samaritano, a esposa dele, uma netinha de 2 anos, as 2 filhas, a sogra, são 8 pessoas. Orar, irmão, para Deus, que essa marca aqui, ó, Deus está testando o povo do mundo inteiro para ver se aceita o plano dele, né? Isso aqui já é um teste, né? Será que os reis lá, os reis também, ainda tem rei na terra, não tem de rei? Eles também estão usando, tá? Eles não querem morrer. Eles também estão usando, até os reis estão. Então, é um teste fazendo já a artimanha do inimigo, ver se o povo vai aceitar mesmo o número dele ou não. Porque esse aqui ou usa ou morre, né? É uma proteção, né? É uma proteção, mas na realidade
é um teste para o mundo inteiro, e saber que Deus é projeto de Deus, né? Porque tudo acontece, está no projeto dele, e o inimigo ele é usado porque ele tem um limite. O que diz a palavra de Deus? Deus não tenta o homem até que limite que ele tenta. Pode suportar. Se ele não pode, ele, opa, pare, agora, você não vai mais não. Jó foi desse jeito, né? Não, você tem um limite. Não toca na alma dele, não mata ele não, deixa ele vivo. Né? E deu um limite para ele, só você não mata ele não, deixa que ele é meu. Né? Não, entra não. Até isso também. Mais essa. Daqui uns dias vai acontecer nessas coisas. Vamos orar. E Deus, vamos apresentar essas vidas ao Senhor e saber que Deus está no controle de todas as coisas. A nossa vida está na mão dEle. Deus eterno, maravilhoso Jesus, nós apresentamos os teus servos, as tuas servas, as famílias, meu Deus, ó Deus, os pastores, meu Deus. Nós sabemos que são vários que estão aí acamados, estão na UTI, meu Deus, estão na enfermaria, ó Deus, está em casa, meu Deus, venha também fazer com o teu poder, com a tua graça, visitar essas pessoas, Senhor. Nós sabemos que são muitas pessoas, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. A nossa vida tem um limite, até o momento que o Senhor quer. Ó Deus, assim nós te rogamos, Senhor, venha curar, venha libertar, com teu poder e com a tua graça. Tu está em todo lugar, está no fundo do mar, está no ar, está no céu, em todo lugar, está nos hospitais, na enfermaria, em todo lugar, com os médicos, com as enfermeiras, aqueles que estão trabalhando na saúde, meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas que estão aí, Senhor, em frente desse combate, nessa epidemia. Ó Deus, venha curar, venha libertar, Senhor, pelo poder da Tua palavra, nós apresentamos a cada um a Ti, Senhor. Ó Deus, não somente nós que aqui estamos, mas todas essas pessoas, nós apresentamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos são bem-vindos na casa do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos. Continua a semana abençoada para cada um de nós.